Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, versículo 28, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Venho por intermédio desse áudio falar um pouco do meu testemunho, da forma a qual eu me converti em Cristo Jesus, né? Veja bem, eu era um jovem a qual a minha mãe era empregada doméstica, abandonada por pelo meu pai, e eu ajudava minha mãe, vendia picolé na rua, entregava jornal, fazia tudo para ajudar minha mãe. Eu era um filho que era constante. Até lavar roupa eu lavava com a minha mãe. Mas uma certa vez eu recebi uma palavra no meu coração, a qual me levou para caminhos que não tinha mais volta, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho de morte. A minha mãe chegou uma vez 11 horas do trabalho, né, de lavar muitas roupas com os pés inchados, e disse: eu não aguento mais essa vida. E ali eu disse: eu vou fazer o que puder, mas minha mãe não trabalha mais para casa de família. E ali, irmão, aos 13 anos eu conheci um jovem na Ribeira, e eu comecei a me envolver com o assalto chamado 55, o artigo 55, que é o descuido, né, descuidando as coisas dos outros, levando para casa. Depois dali, com 14 anos, eu passei a participar do crime artigo 157, que é o assalto à mão armada, né? Quando eu entrei no crime, minha mãe entrou na magia negra. Minha mãe matava bicho de 4 pés, porque eu disse à minha mãe que eu ia, a partir de hoje, ia ser assaltante. E minha mãe matava bicho de 4 pés, fazia trabalhos fortes para a polícia não me encontrar e para eu trazer o suplemento para o lar, né? E ali eu mantinha a minha família de uma forma, indo preso em delegacia, fugindo de polícia. Passei a ser um jovem que era procurado por maiores delegados da Bahia: Jacinto Alberto, delegada Valquíria, Sérgio Malaquias. Eu era procurado por os maiores delegados da Bahia com 14 anos de idade. Só que Jesus, ele já tinha um plano de salvação na minha vida, né? E Deus usava vários servos dele para comigo, para dizer a mim que ele tinha um plano de salvação na minha vida, só que eu não dava crédito. Com uma certa vez, na idade de 19 anos de idade, eu tinha feito um assalto, já comandava 2 quadrilhas em Salvador, uma na Sussuarana, uma no Lobato e uma na Caixa d'Água. Eu comandando essas quadrilhas, a gente começou a fazer assaltos perigosos, que se chamava saidinha bancária, assalto a carro forte, assalto a pagamentos de firmas e colégios particulares. Só que Jesus, ele tinha colocado a mão sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. E numa certa vez, querido, é só um resumo do meu testemunho, né? Eu ia fazer um assalto, já tinha comprado casa, já tinha carro, né? Já tinha tudo pelo dinheiro, porque o diabo, ele dá, mas depois ele pede em troca. E o único que dá e não pede em troca é o nosso Deus. Ia sair para fazer um assalto e pela manhã encontrei um homem chamado Agenor, o servo do Senhor, e disse a mim que minha sepultura estava aberta e o diabo só estava esperando para me empurrar dentro. Tudo bem, eu não dei crédito àquilo que o homem falou, de Deus falou, fui para casa e planejei o assalto, e no sábado eu fiz o assalto, tudo bem, deu certo, eu vim para casa e ainda vim no caminho dizendo: o homem de Deus não falou que minha sepultura estava aberta, como eu consegui fazer o assalto? Só que pela tarde subiu uns amigos meus que diziam ser amigos, criaram o olho naquilo que eu tinha
e tentaram tirar a minha vida, né? Dali eu fugi daquele bairro, fui para outro e tentei fazer outro assalto. Só que ali eu troquei tiro com a polícia, hoje eu tenho 5 tiros no corpo, né? E mataram 2 parceiros meus. E ali eu fui para o HGE, né? No HGE eu fui levado como morto com 5 tiros. Mas quando eu estava lá na pedra, eu ouvia as vozes das pessoas longe. Eu só não conseguia falar e nem mover o corpo. Mas eu ouvia a voz falar, as pessoas falando, e na escuridão que eu estava, eu via um stand-by. Como se fosse um stand-by de uma televisão acesa, bem longe. E ali eu entendi que era uma luz no fundo do túnel. E falei: Senhor, me castigue muito, mas não me entregue à morte. Me leve preso, mas não me entregue à morte, porque eu tinha uma filha de 45 dias de nascida e eu precisava criar minha filha. Eu falei com Deus, e Deus assim ouviu a minha oração e me deu uma oportunidade, querido. Uma oportunidade de vida. Deus, Ele trouxe o fôlego de vida para mim. E ali as pessoas saíram correndo no HGE, dizendo: Ele está vivo, Ele está vivo. Mas por fim, eu desci para a detenção da Mata Escura, ali aonde foi um processo de Deus, como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, fazer uma cadeia, porque a terra está cheia de violência e derramamento de sangue, e fareis vir os piores dentre as nações, cessarei a arrogância do valente e habitarão nas suas casas. Ali eu entendi que Deus fez uma cadeia para tratar comigo. E começou o tratamento de Deus, 11 anos, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus como pastor. Eu fui porteiro 3 anos, diácono 3, presbítero 14 anos, e hoje eu sou pastor para a glória de Deus. Já ganhei muitas almas para Jesus, faço a obra de rua, tirando jovem drogado da rua, levando para centro de recuperações, e estou aqui hoje para contar a vocês, né? Aquilo que Deus fez comigo. Deus teve um encontro comigo no caminho de Damasco, como teve com Saulo. Eu não suportava crente, eu perseguia crente, eu não dava crédito aos crentes, eu falava mal dos crentes, mas hoje eu sirvo ao Senhor Jesus, né? É só um resumo do meu testemunho para que vocês venham entender o que Deus fez na minha vida. E por que eu passei pelo cárcere? Porque ali no cárcere, irmãos, ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Ali eu participei de rebelião, ali eu participei, eu comi até rato para sobreviver, né, na rebelião. Ali eu vi pessoas morrendo, esfaqueadas. Ali eu vi drogas entrando, ali eu vi armas entrando, pessoas fugindo, morrendo em cima do presídio. Mas ali eu entendi, né? No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Eu entendi que era um propósito de Deus para hoje estar aqui contando esse testemunho a vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.